Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Estamos fazendo a leitura bíblica diária da Escola Dominical. O tema geral da lição é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O tema da lição de número 1 do terceiro trimestre é a igreja diante do espírito da Babilônia. A leitura de hoje, quarta-feira, 2 a Timóteo, capítulo 4, verso 3, o relativismo cultural contra a doutrina e autoridade bíblicas. Diz assim o texto: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Amados irmãos, é preciso saber que o relativismo cultural é adversário da fé cristã. Enquanto os cristãos, e aqui digo cristão no sentido pleno do termo, enquanto os cristãos creem na Bíblia Sagrada como sendo a verdade absoluta de Deus, sendo para o crente sua única autoridade em matéria de fé e prática, o relativismo e os relativistas, principalmente seus mestres, os ativistas, sempre repetem as seguintes frases: cada um tem a sua verdade, o que é certo para você pode não ser certo para o outro. Então concluem: cada verdade é relativa, ou seja, a verdade é relativa porque é mero produto das experiências de cada um. Exemplo: como os indivíduos são diferentes, suas experiências também o são. Então, a verdade de cada um sempre será diferente. É nesse contexto, irmãos, que surge o comportamento politicamente correto. Se dissermos que nosso discurso é verdadeiro e o do outro falso, isso é visto como arrogância. Para esses que assim pensam, o discurso cristão é muito soberbo. Isso porque nossa pregação bíblica consiste e insiste em dizer que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação e que o ser humano jamais chegará ao conhecimento da verdade se não for por Jesus Cristo. Para aqueles que abraçam esse conceito relativista, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma ofensa. É triste saber, amados irmãos, que não são poucos os crentes que se desviaram para esse caminho de perdição. Jesus quer que sua igreja, ou ele quer a sua igreja em torno da sua verdade. Filipenses 2:2, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever: tende todos um mesmo modo de pensar. 1 aos Coríntios 1:10, o apóstolo também, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: sejais unidos, tendo o mesmo parecer. João capítulo 17, verso 21, Jesus está dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. É aqui que quero falar sobre o texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo 4:3. Virá o tempo. O tempo aqui, interessante que aparece como kairos, ocasião própria, tempo definido, um tempo em que a pessoa se sente à vontade para certo comportamento. E diz que nesse tempo as pessoas não sofrerão a sã doutrina, ou seja, tomarão posição contrária aos ensinamentos, levantar-se-ão contra os ensinamentos, tomarão costumes e comportamentos diferentes, isso é
não sofrer a sã doutrina. E diz que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, o ensino puro, verdadeiro, o ensino genuíno, sem mistura. Por que não sofrerão a sã doutrina? Porque terão comichão nos ouvidos. Comichão aparece também como concupiscência, significando um anseio por fazer o que é errado, contrário aos costumes cristãos, reprovável diante de Deus. E isto faz essa pessoa, com esse pensamento, rejeitar a palavra de Deus enquanto ensino, enquanto doutrina. E por isso amontoarão doutores, ou seja, doutores aqui não são, na verdade, são falsos mestres que ensinem coisas que combinam com o seu modo de pensar. Mestres falsos, doutores falsos, que lhes ensinem outra doutrina que não aquela genuinamente bíblica. Meus irmãos, o que estamos vendo de pastores, aliás, de pessoas se dizendo pastores, que também são falsos pastores, mas eles estão nos púlpitos de igrejas cheias, gritando, vociferando contra o verdadeiro evangelho. E muita gente os admirando, seguindo no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque essas pessoas estão falando tão bonito. E não, você não precisa ficar assim preso a essas coisas, porque a verdade é relativa, não é? E se dizem progressistas. Oh, meus amados irmãos, vamos tomar cuidado, vamos voltar para a Bíblia Sagrada, para a genuína palavra de Deus, para a genuína vontade de Deus, porque essas pessoas pegam o que é superficial da palavra de Deus, sem profundidade alguma, e lançam como se aquilo fosse verdade, mas é a verdade dele, não a verdade de Deus. E o verdadeiro crente em Jesus, ele refuta, rejeita o relativismo cultural que se levanta contra a sã doutrina e contra a autoridade bíblica. A Bíblia é a inerrante, infalível palavra de Deus. Que Deus nos ajude a compreender esta verdade. Senhor Deus, nesse tão pequeno tempo, ajuda o teu filho a compreender e também buscar mais conhecimento para compreender que este tempo que estamos vivendo, o apóstolo Paulo falou sobre um tempo como este, em que as verdades são relativas. Mas, Senhor, a tua igreja tem a verdade da igreja é o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nos ajuda a ficar, ó Deus, com a palavra de Deus, firmes, porque, Senhor, o inimigo vai usar pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus, para poder desviar os crentes do propósito do serviço do Senhor. Mas o sangue de Jesus tem poder, a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, glória a Deus, apta para discernir as intenções, os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra, nós vamos abraçá-la, nós vamos vivê-la, nós vamos pregá-la para a glória do teu nome. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser e se Jesus não voltar.